Olá pessoal, aqui é Fernanda do Prazer da Literatura e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês 5 livros clássicos que eu pretendo ler em 2018. Eu já conversei com vocês em outro vídeo sobre os livros que estão parados na minha estante e que eu vou ler em 2018, e depois desse vídeo eu fiquei pensando que existem também vários livros clássicos que estão na minha lista faz tempo e que eu preciso ler, aliás, quero muito ler. Então eu separei 5 para ver se eu consigo cumprir essa promessa de lê-los durante o ano de 2018. O primeiro deles é o clássico O Retrato de Dorian Gray, do maravilhoso Oscar Wilde. Eu já falei para vocês que eu sou apaixonada por literatura do século XIX, Dorian Gray, Oscar Wilde, final do século XIX na Irlanda. Já li outras coisas do Oscar Wilde, eu li peças, li poemas, mas ainda não li esse que foi o único romance escrito pelo autor. Já assisti ao filme, sei um pouquinho sobre a história, é uma história que me intriga muito. Também sou fascinada pela história de vida do Oscar Wilde, que sofreu tanto, e acho que tem muito da vida dele aqui nessa história. Então eu pretendo ler esse livro em 2018, eu tenho essa edição da Landmark, que é bilíngue, então eu pretendo ler um pouquinho em português, um pouquinho em inglês, ou quem sabe tudo no idioma original, que é o inglês. Outro livro clássico que eu preciso ler e que muita gente me diz: nossa, você ainda não leu? É Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Mais uma vez, outro clássico da literatura inglesa do século XIX. Eu já li O Morro dos Ventos Uivantes, que foi escrito pela Emily Brontë, que foi a irmã mais nova da Charlotte. Aliás, elas eram 3 irmãs. A Charlotte, que é a mais velha, a Emily e a Anne. A Anne também era escritora, ela escreveu A Governanta de Whitefell Hall, que eu também tenho aqui em casa. As 3 tiveram que mudar os nomes delas, porque naquela época uma mulher ser escritora não era aceitável, então elas mudaram os nomes delas para nomes masculinos para que os seus livros fossem publicados. Imaginem só! E eu que sou fã de Jane Austen, aliás, quando Jane Austen publicou os seus livros, também não apareceu o nome dela como autora, apareceu apenas by a lady, ou seja, escrito por uma moça, que não dava valor nenhum, status nenhum ao nome da autora. Mas enfim, Charlotte Brontë já está na minha lista há muito tempo, tenho outros livros da Charlotte Brontë. As 3 irmãs morreram muito cedo, a Charlotte foi a que viveu mais e por isso escreveu mais do que as outras. Jane Eyre vai estar na minha lista de leituras em 2018. Outro clássico que eu pretendo ler neste ano faz parte da literatura de língua francesa e é Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne. Aqui no canal eu já fiz um vídeo sobre outro livro do Júlio Verne, que é Paris no século XX. Esse foi o primeiro e, por enquanto, o único livro que eu li do autor. Naquele livro, o Júlio Verne imagina, ele escrevia no século XIX, e ele imaginou como seria a Paris do século XX, então um século depois. Paris no século XX não foi publicado durante a sua vida, foi publicado depois, porque ele foi rejeitado pelo editor na época. Eu gostei da leitura, mas conforme eu falo naquele vídeo, aliás, se você ainda não assistiu aquele vídeo, vou deixar aqui no link, não foi uma leitura muito envolvente, então eu quero dar mais uma chance à literatura de aventura do Júlio Verne, e eu pretendo começar continuar com Viagem ao Centro da Terra, que é um dos livros do Júlio Verne que eu tenho aqui na estante. Aliás, outro projeto que eu tenho para 2018 é ler os livros que eu tenho aqui nas minhas estantes, porque eu tenho muito livro aqui que eu ainda não li. Então, ao invés de estar sempre comprando, buscando livros novos, eu quero colocar como meta para 2018 ler o que eu tenho aqui. É claro que de vez em quando algo que me chame a atenção, posso até comprar ou emprestar algum livro que me chame a atenção, mas o meu objetivo mesmo é ler tudo que tenho por aqui. E um deles é O Nome da Rosa, do Umberto Eco. Sou fãzíssima, fã de carteirinha do Umberto Eco, teórico, pensador italiano, que além de escrever ficção, escreveu muito sobre literatura, sobre filosofia. Eu tenho alguns livros de não ficção do Umberto Eco aqui, como por exemplo A História da Beleza, A História da Feiura. Um que eu tenho aqui que é sensacional, História das Terras e Lugares Lendários, é um livro em capa dura, ilustrado, lindíssimo. Com relação à ficção do Umberto Eco, eu li O Pêndulo de Foucault, que foi uma experiência sensacional. Tenho aqui também O Cemitério de Praga, que eu ainda não li, mas antes de tudo quero ler O Nome da Rosa, que é um clássico da literatura moderna, da literatura contemporânea.
Sei também que tem o filme, ainda não assisti o filme porque eu queria, como sempre, ler o livro antes. Então eu pretendo ler O Nome da Rosa, eu que sou apaixonada por histórias medievais nesse ano 2018. E por fim, o último livro clássico que eu separei para ler em 2018, além, claro, de outras TBRs que eu vou mostrar para vocês conforme os meses vão se passando, é outro livro clássico da literatura francesa. E é um livro escrito por um dos meus escritores preferidos, que é o Guy de Maupassant. E eu tenho aqui Bel-Ami, nessa edição lindíssima em capa dura da Landmark, também bilíngue português e francês. Eu não sei nada sobre essa história. Eu sei que foi feito um filme com o Robert Pattinson, que é o Edward do Crepúsculo, e com a Uma Thurman, se eu não me engano é ela aqui. Não assisti o filme pela mesma razão, porque eu quero ler o livro antes. Do Guy de Maupassant eu li diversos contos e me apaixonei pela escrita do autor. Um conto que até hoje não me sai da cabeça, ele escreveu muitos contos fantásticos, né? O meu preferido é o chamado Aparição. Se você gosta de contos fantásticos, de contos aterrorizantes, leiam esse conto do Guy de Maupassant, Aparição, que é maravilhoso. Também tem o conto que eu gosto muito, que não tem um clima sobrenatural, mas é mais uma crítica social, mais relacionada à sua vertente realista na literatura, que se chama Bola de Sebo. Procurem esse texto do Guy de Maupassant também. Não li nenhum romance do autor, então esse é o primeiro e esse com certeza vai ser lido em 2018. Então é isso, pessoal. Esses foram os 5 livros clássicos que eu separei para ler em 2018. É claro que esses não serão os únicos, mas esses aqui eu me comprometo a ler no ano que vem. E aí, o que vocês acharam da minha lista de livros? Vocês já leram alguns desses aqui? Vocês têm vontade de ler? Escrevam aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um curtir. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Uma ótima semana a todos, ótimas leituras e um ótimo ano literário!